Trajetória de quase 30 anos, o site Notícias Agrícolas é sinônimo de credibilidade e responsabilidade no jornalismo agro. Nossos jornalistas, fontes e especialistas convidados são comprometidos com a verdade, promovendo a pluralidade de opiniões e discussões saudáveis. Nossa missão é apoiar agricultores na tomada das melhores decisões na gestão de suas propriedades, negócios e investimentos. Com dados precisos e atualizados, estamos sempre ao lado do produtor rural. São quase 3 décadas de confiança e parceria com nossos milhares de seguidores. Essa credibilidade e excelência resultaram em reconhecimento. Em 2024, o Notícias Agrícolas esteve entre os finalistas na categoria Site do Prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio pela 4ª vez. Também participamos como finalista nas categorias Canal de Vídeo, YouTube e Instagram, Podcast, com o podcast Café em Prosa e além dos jornalistas Carla Mendes, Alexander Horta e Jonatas Simeão. Um testemunho do nosso compromisso contínuo com a qualidade e a relevância das informações que fornecemos. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado do boi gordo, entendendo a precificação da arroba, entendendo o mercado, entendendo oferta e demanda e principalmente trazendo aí tendências e perspectivas sobre o que pode acontecer aí com o mercado do boi gordo. Quem nos ajuda nessa análise hoje é o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Está aqui o Douglas com a gente já no vídeo. Bem-vindo, meu caro, obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado, um mercado que aparentemente segue firme aí para a arroba do boi gordo, mas a gente precisa entender o que justifica essa firmeza de mercado e o que esperar daqui para frente aí em relação à precificação da arroba. Seja bem-vindo, ajuda a gente a entender, Douglas. Boa tarde, meu amigo Alexander. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Exatamente. A gente tem visto que a arroba segue firme aqui no mercado interno, né? A indústria está com uma janela ótima de margem. Exemplo disso foram as exportações que tiveram volume, um preço médio em reais, um faturamento, né, excelente. Então, a indústria quer aproveitar ao máximo essa janela. A saída de animais de confinamento ainda não é relevante a ponto de pressionar os preços da arroba. A gente está ainda no início de entre-safra, podemos falar assim, né? O mercado interno também está fazendo seu papel. As vendas de carne do final de semana do Dia dos Pais foram satisfatórias. O dólar teve algum alívio recente, né? Mais pela questão externa, quando a gente olha aquela questão ali do temor de recessão dos Estados Unidos, os dados de inflação, a questão do carry trade no Japão com as empresas de tecnologia. Então, isso trouxe algum alívio para o dólar, mas é fato que a questão fiscal ainda no Brasil, a sujeira foi varrida para debaixo do tapete, né? Houve alguma sinalização de corte no orçamento, mas não houve detalhe, o déficit ainda, os gastos continuam altos. Então, a gente tem esse ponto e também tem as eleições nos Estados Unidos que podem ainda deixar esse dólar um pouco mais volátil, um pouco mais sustentado. Então, esse cenário como um todo mantém a arroba no mercado interno sustentada, né? A indústria tem escalas heterogêneas agora nesse momento, alguns com as escalas mais longas, outras relativamente mais curtas, mas ambas pagando preços firmes para aproveitar ao máximo essa janela de comercialização de carne bovina, seja externo e interno, e também o momento de aquisição de arrobas no mercado físico. Quer dizer, resumindo, a gente tem aí um equilíbrio entre oferta e demanda acontecendo nesse momento, Douglas, mas a gente precisa ter alguma atenção especial para que essa condição permaneça pela frente ou alguma mudança pode acontecer aí daqui pela frente? Sim, esse mercado é um mercado de dia a dia, né? Cada pregão é um capítulo diferente. Há muita água para passar debaixo da ponte ainda de 2024. A gente vê essa questão das eleições, vê a questão das tensões geopolíticas que aumentaram bastante nos últimos dias, né? Seja Ucrânia e Rússia, seja Irã e Israel.
Mas olhando isso para a parte de câmbio, né, que é sempre uma incógnita e é bem volátil. Mas isso quando a gente olha para a parte de oferta de animais terminados, para disponibilidade, a gente tem a questão que as margens para o confinador em 2024 continuam relativamente boas, né? A gente tem uma dieta a níveis bem mais em conta, bem menores em relação a custo quando a gente olha 23, 22, 21. O boi magro não teve tanta alteração assim, então o pecuarista foi estimulado a produzir essa arroba para o segundo semestre, né? Foi estimulado a mandar esses animais para o Boitel, para quem olha para a taxa, ou até mesmo fazer um semi-confinamento, quem tem essa possibilidade dentro de casa, ali, dentro da sua propriedade. Então, possivelmente, a gente pode ter um giro de confinamento, o segundo giro mais volumoso, com uma disponibilidade maior do que a gente está vendo nesse momento agora. Então, além da questão cambial, né, que pode dar solavancos aí no meio do caminho, a gente tem que ficar bem atento também a essa disponibilidade de animais terminados do segundo giro. Só que isso, vamos falar assim, essa oferta, ela talvez não seja tão volátil ou tão rápida quanto a questão cambial, né? Ela vai sendo percebida, notada, meio que de semana em semana, dia a dia. Então, a gente vai percebendo essa questão das escalas, ou vai percebendo um aumento da disponibilidade gradativa conforme a gente vai chegando mais perto do segundo giro. São os dois pontos de atenção que a gente tem que ficar bem atento agora no segundo semestre, né? Esse aumento ou não de disponibilidade de animais confinados e a questão cambial relacionada às eleições, tensões geopolíticas e também a situação fiscal aqui no Brasil. Agora, Douglas, você trouxe um ponto importante aqui para o nosso debate, que é o estímulo que o produtor está tendo ali para fazer esse confinamento e para levar esse animal para o confinamento e ter oferta para o final do ano. Mas você acha que é uma oferta, ou o estímulo está sendo tamanho que a gente pode ter pressão no preço ou talvez só uma limitação de um movimento mais agressivo de alta? A gente tem visto que a saída de animais que acontece agora está sendo bem contrabalanceada com o aumento de demanda, né? Exportação de julho aí, quase 240 mil toneladas, mercado interno também para o Dia dos Pais pegando fogo, vendendo bem, então isso tem sido contrabalanceado, né? Então a gente precisa ver também se realmente haverá um contrabalanceamento aí mais próximo de outubro e novembro, né? Geralmente a gente tem o pico das exportações nesse período e o volume de animais terminados começa a ficar mais latente, mais notável a partir de setembro também. Vamos ver se uma coisa pode ajudar a secar, a enxugar a outra. Mas é fato que a gente espera assim, um bom desempenho para as exportações na segunda metade do ano, já que a primeira metade do ano foi acima das nossas expectativas, mês após mês, né? E também um aumento de oferta a partir de setembro já deve começar a ser notado. Muito bem. Isso do lado da oferta. Agora vamos entender a demanda. Você já citou aí a questão das exportações, que vem muito bem, né, Douglas? E geralmente a gente tem tradicionalmente um retrato de exportações no segundo semestre melhores que no primeiro semestre. Você acha que essa tendência vai continuar ou vai se confirmar também esse ano, já que a gente teve um primeiro semestre bastante positivo aí em termos de volume exportado, não? Sim, sim, é possível que sim. Nós aqui da área de investimentos acreditamos que sim. Isso porque, tipicamente, o segundo semestre, né, é mais volumoso, tem mais demanda, quando a gente olha para outubro e novembro. Quando a gente pega uma série histórica aí de 10, de 15 anos, o pico das exportações de volume aconteceu nesses 2 meses. A gente já um bom desempenho em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho foi a cereja do bolo, né, com quase 240 mil toneladas, uma receita média quase 7, 8%. Quando a gente olha reais por tonelada, né, um preço médio em reais por tonelada bem remunerador. E a gente tem fatores também que mantêm essa nossa expectativa. Uma é a questão do dólar, né, a volatilidade do dólar em função das eleições norte-americanas que vão até novembro, que deve manter a nossa relação dólar real aí bem pressionado, como a gente viu nos últimos meses, né, apesar do alívio recente que a gente teve agora. Então, isso deixa a nossa carne bovina mais competitiva quando a gente olha para o mercado global. O dólar tem mais, um dólar tem um maior poder de compra em comprar uma tonelada aqui de carne bovina. O segundo ponto são os players internacionais também, né? A Austrália tem uma ótima taxa de desfrute, mas não tem a regularidade da oferta como a gente tem. Os Estados Unidos é um grande importador e um grande exportador também, mas
está numa fase contrária do que a gente está vendo agora. Possivelmente a gente está numa final de um ciclo de baixa, né, da pecuária, ou seja, onde mais matrizes, mais animais são ofertados, então nossa oferta segue relativamente boa, enquanto nos Estados Unidos a oferta está mais enxuta, então a exportação lá deve continuar limitada. Argentina e Uruguai têm uma carne de ótima qualidade, bem querida no cenário internacional também, mas não tem volume. Então, possivelmente, é, todos esses fatores amarrados aí devem proporcionar para o Brasil um bom desempenho também durante o segundo semestre. O Brasil fica meio que obrigado a ser o fornecedor do mercado no segundo semestre, né, Douglas? Exatamente. É praticamente um WO nessas Olimpíadas da carne aí. Boa. E demanda interna, Douglas, sua expectativa aí para esse final de ano, que também é outro ponto de melhora de consumo, principalmente para as festas de final de ano, né? Esse ano tem indicado essa possibilidade também, economicamente falando? Sim, é possível que sim. A gente tem visto que os dados de inflação, apesar de ultimamente terem surpreendidos acima do esperado, né, muito puxado em serviços, passagens aéreas, a própria bandeira de energia também teve alguma oscilação. Mas se a gente descartar esses itens, né, a Próprio alimentação combustível, né? é exato, combustível também, a gasolina, o álcool, né, muito bem lembrado. Se a gente colocar esses itens, né, a gente vê que os itens de alimentação estão relativamente comportados, outras vertentes, outros segmentos também. A gente teve um julho ótimo, né, de venda de carne. Agosto, primeira semana, os relatos que a gente tem do varejo do atacado também foram positivos para os Dias dos Pais, né? Então, caso a gente tenha uma inflação relativamente mais comportada, é possível pensar que a disponibilidade de renda da população pode ficar até um pouco mais atrativa indo para produtos que têm uma boa relação com o lazer, né, com elasticidade de renda, como a carne bovina, né? Carne bovina, lácteos, queijos, tudo isso é beneficiado quando a gente vê um aumento de renda historicamente para o lado da população. Só que é uma faca de dois gumes, né? Inflação de serviços, ela é uma inflação mais difícil de ser abaixada quando a gente vê em relação aos demais componentes. E a gente tem também a questão do dólar, né? A gente está até comentando que vai ter a eleição dos Estados Unidos, a questão fiscal não tem ajudado tanto, né? Agora, se o dólar continuar muito alto ou buscar outros patamares, a inflação aqui começa a sentir de um jeito ou de outro, né? Não tem como escapar. Então, é outro ponto para a gente ficar bem atento também. Isso, querendo ou não, isso tem correlação não só com a carne bovina, né? A gente vê a exportação subindo bem, mas a inflação subindo poderia reduzir o poder de compra da população quando a gente olha num prazo maior aí. Muito bem. Então, nesse momento, que dá para dizer, temos uma oferta aparecendo mais dentro da normalidade, sem exageros, temos uma demanda que está acontecendo e principalmente sendo puxada pela exportação, e teoricamente temos um mercado enxuto aí, um mercado de carnes enxuto, né, Douglas? Isso ainda dá sustentação para os preços? O que você acredita qual deve ser o comportamento aí dos preços, pelo menos nesse curto prazo aí? Perfeito. No curtíssimo prazo, a gente vê que agosto é um mês que começou com preços bem sustentados, justamente nessa função de frigorífico com apetite muito grande, com a margem ótima, querendo aproveitar ao máximo essa janela e a saída de animais de confinamento ainda bem incipiente. Esse cenário, ele não muda de uma hora para outra, ele leva dias, leva semanas, né? A gente deve ter agora, nos próximos dias, uma reposição do varejo com o atacado, ou seja, o varejo repondo as gôndolas, as vendas, né? Isso ajuda a deixar o mercado interno mais enxuto, mais sustentado. Meio do mês, sazonalmente, é um período mais calmo, então deve haver alguma calmaria agora para os preços do atacado, da carne, no mercado interno, passado esse período. Isso pode refletir no boi, no mercado um pouco mais de lado. Então, há pouca expectativa de uma mudança brusca nesses 10 próximos dias, mas olhando mais para frente, na medida que a gente vai entrando em setembro, a gente pode ficar mais de olho aberto nesse aumento de disponibilidade de animais terminados, se o mercado interno e externo vai conseguir absorver isso a ponto de não deixar nenhuma pressão nos preços. Esse é o ponto que a gente está olhando agora. Você falou aí do atacado, houve melhora no preço do no atacado aí para a carne? Houve. A gente tem uma carne com osso no atacado, né, uma carcaça hoje mais próxima de 15,86, 15,87, beirando ali o 15,90 quando a gente olha para algumas referências, né, ou até a tendência.
E quando a gente olha para o início do mês de agosto, dia 1, dia 2, ela estava mais próxima de 15,50. Então, esse mercado mais enxuto, esses dias dos pais, a volta às aulas também, né? E a exportação drenando boa parte da nossa produção aí, acabaram refletindo em uma elevação de preço quando a gente olha nos últimos dias. Muito bem, agora vem a reposição dos estoques, como você bem colocou, a questão da reposição das gôndolas no supermercado. Isso deixa o mercado firme aí em relação a preços e a gente também tem uma situação aí bastante confortável, pelo menos sem grande pressão, vinda da oferta de animais. Ou seja, preços que trabalham aí dentro de um patamar hoje interessante para o produtor. Para o final do ano, o Douglas faz dois alertas importantes, principalmente com a volatilidade do dólar e também com a questão fiscal aqui no Brasil que precisa ser resolvida e isso obviamente influenciando aí a formação do dólar e também aqui no caso do nosso mercado interno o estímulo à oferta, né, à produção. Isso pode trazer aí uma oferta maior de confinamento de segundo giro. Nada que vá deprimir ou derrubar o mercado, mas pode, quem sabe, até limitar um movimento de alta aí para os preços. Douglas Coelho, tá me ouvindo? Parece que a gente teve um probleminha de conexão lá com o Douglas, mas o recado está dado, a gente agradece muito a participação aí do Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É sempre importante ter os argumentos aí, principalmente esses argumentos trazidos pelo Douglas para ficar no nosso radar aqui, principalmente em relação à precificação da arroba do boi gordo. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como é que estão os negócios lá na B3 nesse momento. A gente tem um agosto a R$ 237,95, com uma ligeira queda de 0,02%. O setembro, R$ 239,25, com alta de 0,04%. Outubro, estável ali nos R$ 244,00. Novembro, R$ 245,50, caindo 0,12%. Indicador CPEA fechou ontem com alta de 0,47% a R$ 235,40. Muito bem, esses são os números do mercado. A gente vai ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.